Olá! Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live da nossa série LGPD sem juridiquês. E eu estou bem animada, gente, bem animada. Vamos lá. Deixa eu ajustar essa luz, acho que ela não tá boa. Enquanto as pessoas chegam. Giovana, nossa convidada hoje, também vai chegar. Daqui a pouco já tá aí. Ah, Gi, você chegou. Peraí que eu vou te chamar enquanto a gente espera as pessoas. Boa noite. Isso. Lá, tudo Ei, bem? Vivian. Deixa eu melhorar esse enquadramento aqui. Isso, agora acho que tá bom. E aí, tudo bem? Vamos esperando um pouquinho. A gente espera sempre uns 5 minutos, Giovana, até todo mundo chegar. Porque eu começo às 8 mesmo, entendeu? Ótimo. Vamos ver aí, a gente começa umas 8 Deixa eu levantar essa né? cadeira um pouquinho aqui. Se encosta na cadeira. Se fosse um sábado, eu já te falei que eu ia abrir um vinho, porque esse assunto é um assunto que rende, né? Não, ia ser sensacional, mas quem sabe, né? Ela aparece aí na Na sua próxima de vez domingo. a gente faz no final de semana. A gente faz aquele rodízio, cada hora chega um na live, né? Isso. Vamos só esperar um pouquinho até todo mundo chegar. Tá cedo ainda, tá cedo. Como foi de feriadinho, todo mundo, gente? Muito bem, muito bem. Deu para descansar? Deu para trabalhar? Ótimo. Teve gente que descansou, teve gente que colocou o trabalho em dia, né? Cada um fez um Ótimo. pouquinho de cada coisa. Olá! Olha lá, o pessoal vai chegando devagarinho. Minha mãe aí. Ah, que bom, que bom. Elas são sempre umas fofas, elas estão aqui. As tias, as mães, elas entram no meio do povo, não querem nem saber, né? Isso é muito bom. O calor aí deu uma trégua? Deu, hoje tá mais fresquinho. Na verdade, eu acabei a última reunião, coloquei um paletó para poder me organizar, entendeu? Mas hoje tá mais fresco, graças a Deus. Aí em Belo Horizonte ainda tá muito quente, né? Tá, mas tá melhorando também. Aquela chuva que eu te pedi pra você mandar pra cá, ela chegou. Chegou? A Giovana me ligou e falou assim, como é que tá o tempo aí? Eu falei, olha, tá chegando uma frente fria, aqui choveu o dia inteiro. Por quê? Você vem pra cá? Não, tô só esperando chegar aqui. Tô torcendo pra vir pra cá. Só tô torcendo, tô monitorando os ambientes, assim, pra ver o que vem por aí, né? Isso. É interessante, a gente fica assim mesmo, é bem interessante. Ai, mais 2 minutinhos a gente começa, Giovana. Você sabe que vocês me mandaram ver o filme, né? E aí eu assisti e fiquei pensando, não é exatamente a mesma abordagem do Privacidade Hackeada, mas é muito parecido, né? Uhum. E aí, olha lá, o Gustavo chegou também. E aí eu achei tão interessante porque às vezes a gente lida com determinadas situações que é difícil encontrar uma solução, né? Todas as lives que eu fiz até agora, olha, já comecei, já tem um bocado já, né, de tempo. Todas sempre tinha assim um resumo, uma conclusão, uma sugestão, uma dica, uma palavra de esperança. Para essa vai ser diferente, né? Mas vai ser interessante também, eu tenho certeza. Vai ser maravilhosa essa discussão. A gente vai ficar aqui batendo papo, filosofando. Exatamente. Foi bem essa a ideia. E eu acho que a gente vai, como eu já te falei, né, sair daqui com mais perguntas do que com respostas. Isso é ótimo. Né? Até dentro da filosofia, essa é a ideia, que a gente sempre tem aí essa proposição de perguntas para as análises, né, que a gente faz sobre a vida, a sociedade. Quanto mais perguntas nós fizermos, mais a gente consegue achar aí uma solução. Que nesse momento nós não temos não, né, Vivi? A gente tem que ser bem sincero aí com... Pelo
menos a gente começa a ser coerente com as nossas escolhas, né? Eu tenho batido muito na tecla, Giovana, que o mais importante é a gente ter conhecimento para poder escolher, né? A gente não ser imaturo, né? Não ser raso. Você tem que saber o impacto do que você faz no mundo, né? O que você estimula, o que você não estimula, e estar consciente disso. A partir desse momento, a gente tem uma liberdade, né? E a sociedade vai definir o que ela achar melhor, com a nossa aprovação ou não, né? Aí vai depender, né? Bem, vamos começar então, gente? Olha, já deu Sim. aqui o horário, a gente vai começar. Tá. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada, né, por mais uma noite juntos. Hoje eu estou dizendo vai ser uma live diferente, porque não é uma live em que a gente vai simplesmente passar algum conteúdo, dar alguma dica. Não é um tema que ninguém tenha o domínio e tenha todas as respostas. Hoje é um tema bem de provocação, né? A partir de amanhã as coisas voltam ao normal, mas hoje é assim. Hoje a gente chega com algumas impressões para essa live e a gente sai daqui com alguns questionamentos que não serão respondidos. Mas é importante que a gente se faça esses questionamentos e entenda qual é a nossa participação nesse ecossistema, né? Qual é a nossa posição, qual é a nossa participação. Eu sempre, quem me conhece, né, muita gente que está aí sabe que eu não gosto de vitimismo, sabe? Então, assim, se você é parte de um problema, você tem que conhecer para buscar uma solução e não simplesmente ficar jogando a responsabilidade sempre no outro, né? Então, eu vou deixar a Giovana se apresentar. A Giovana é uma amiga de muito tempo. A gente é xará de aniversário, a gente faz aniversário no mesmo dia, né? Então, e é um prazer estar com ela é professora. Giovana, se apresenta um pouquinho, fala da sua trajetória, fala do que você tem pensado sobre esse tema, como que você chegou nesse tema, e aí a gente segue depois a nossa live, tá bom? Excelente. Primeiro, Viviane, o som tá bom? A internet tá boa? Eu acho que tá tudo bem, gente. Tá tudo bem para vocês? Que ótimo. Ninguém reclamou até agora, vamos lá. Então, ótimo. Porque aqui tá dando uns raiozinhos em BH, se Deus quiser a chuva chegou efetivamente, né? Então, costuma dar uns picos de internet, mas eu acho que vai ser legal, inclusive por isso que eu mantive no celular, porque 4G aqui ele é bom também, então ele vai se manter. Mas primeiro, antes mesmo de me apresentar, queria ir parabenizar a Vivian, né? Eu tenho assistido a todas que eu consigo nos intervalos de aula ou, né, nos momentos aí possíveis de assistir. Eu acho que a grande maioria participei aí, se não presencialmente, posteriormente, né, fazendo essa visualização. E queria te parabenizar por esse momento aí, né? Primeiro, pela sua coragem de travar 14 encontros. Né? Eu não aí sei se foi coragem ou se foi doideira, mas uma vez que eu falei que eu ia fazer, eu tinha que fazer. E tá sendo bacana. E assim, 14 encontros sensacionais, né? A gente teve palestras técnicas, que não é o caso dessa hoje, né? Mas convidados técnicos, como a Mariana, que eu gostei muito, me esclareceu diversos pontos da própria lei. Ainda teremos o Vitor e a Patrícia também, né? Que atuam aí diretamente com questões pontuais da LGPD, que eu tenho certeza que, como você mesmo anunciou, seria um curso, né, pago, carésimo, para poder ter a gama de informações que foi disponibilizada até agora, né? E com certeza nas próximas aí também. Mas a gente chega uma hora que a gente tem que relaxar, né, Vivian? Por isso que a gente bem brincou de fazer uma live com vinho. Se eu não desse aula logo após a live, com certeza, mesmo terça-feira, isso seria uma provocação. Mas às 9 horas eu entro em sala de aula para dar aula novamente, né? Mas a gente tem que dar aquela relaxada e se questionar o que nós estamos fazendo nesse ambiente virtual, né? O que nós temos de vinculação com essa nova legislação, com esse ambiente para o qual ela foi criada, o que as redes, os dados, os algoritmos influenciam, né? Ou fazem de influência aí na nossa vida, e é preciso que a gente discuta isso, né? Principalmente nós que vamos ser, né, como
o filme Dilema das Redes muito coloca, né? Produto de todo este acontecimento. Antes que vocês que estão aí saiam, porque não assistiram o filme Dilema das Redes, não saiam. Né? Eu e Vivian não temos a proposição de dar spoiler, em momento algum, sobre o filme. Mas de discutir temáticas que estão no filme, às vezes bem claras, e outras que eu inclusive separei aqui, Vivian, para a gente falar, se a gente conseguir aí abordar todas nesse tempo, que talvez eles tenham passado sem efetivamente ter um trabalho mais profundo sobre elas, né? Mas que estão lá vinculados ao filme. Então, separei essas temáticas aí para a gente falar, mas sem trazer nenhum spoiler do filme em si, porque pode ter pessoas aí que ainda irão assistir exatamente provocados pelo nome brilhante que você deu aí da LGPD e do Dilema das Redes. Mas a questão, né, das redes sociais, ela sempre me provocou, e agora a questão das tecnologias como um todo sempre me trouxe essa provocação, porque eu sempre discuti muito sobre a intimidade e sobre a singularidade de cada indivíduo, né? A singularidade do ser. Por que eu sou Giovana e por que Vivian é Giovana? Ou por que Vivian é Vivian? Né? Por quê? Porque nós temos diferenças. Por mais que a gente faça, como você já introduziu aí, aniversário no mesmo dia, que nós sejamos advogadas, né? Já me apresentando aí, por mais que tenhamos aí uma afinidade para com o direito, a Vivian tem as diferenças dela para comigo. E o que me provoca muito nesse ambiente virtual e nessas tecnologias da informação, que são várias, né? E de comunicação, como que nós estamos perdendo estas singularidades? Ou como que a gente tem tido aí potencializado uma tendência que é do ser humano. E por que o filme Dilema das Redes me chamou muita atenção? Porque lá nós temos dois pesquisadores, né, que são, para mim, pessoas que eu tenho um carisma muito grande, que é o Jonathan Haidt e a Shoshana Zuboff. Acho que você vai lembrar bastante deles, porque eles têm bastante fala, né, dentro do documentário. E que são professores, pesquisadores, psicólogos, né, vinculados à psicologia social, e a Shoshana ainda é economista, porque dentro da formação americana nós temos uma diferença, né, da nossa brasileira, não tem essa extensão tão grande que nós temos para formar numa carreira como eles lá, eles têm várias escolhas, né, e isso ela fez. E eles são analistas desse processo, né, social, ou dessa visão social do indivíduo, que me chamam muita atenção, porque eles fazem não só uma visão de como o indivíduo é utilizado por aquele instrumento, mas como que o comportamento do indivíduo se realiza diante de um instrumento, que agora são as tecnologias da informação. Né? Por exemplo, uma das coisas muito interessantes que o Haidt traz, né? Eu até trouxe aqui o livrinho dele, que para mim é um dos mais fantásticos livros. Ó, já fica a dica aí, gente, anota a dica. Que é este aqui, The Righteous Mind. Infelizmente não tem traduzido para o português. Nós temos até uma tradução não oficial, né, que temos aí em PDF na internet, mas provavelmente alguém que só buscou ali traduzi-lo e postou para as pessoas. Mas nesse livro, ele desenvolve exatamente a ideia de comportamento de grupo. E como que o ser humano, ele tem, né, um aspecto da natureza dele que é de conviver em grupo. E aí já é o primeiro ponto que eu quero entrar na nossa discussão, que você pode me ajudar com a LGPD aí, porque eu quero mais aprender com você do que falar, né? Mas o Haidt, ele vai apontar o seguinte, olha, o ser humano, dentro do seu processo evolutivo, né, e dentro da própria psicologia social, ele tem características aí críticas, moralistas, que o fazem buscar grupos para conviver. E para essa busca de grupos, os comportamentos éticos, religiosos, políticos, e por isso que a provocação segunda do livro dele é porque todas as pessoas boas são políticas ou religiosas. Mas isso é uma ironia. Depois ele explica no livro por que ele traz isso, né? Mas ele vai dizer, a manutenção e a formação de grupo, ela está baseada nesses aspectos comuns entre os indivíduos. E um dos pontos que o filme mais me chama a atenção é que ele escancara essa potencialização das redes sociais e das tecnologias como um todo.
né? E aqui, retirando toda a meia-culpa, que nós temos gestores do Facebook, do Pinterest, do Instagram, não acho que a gente tem que trazer aqui uma proteção a eles, porque eu não acho que essa meia-culpa é feita de uma forma isenta, não, né? Mas ela escancara isso, ela mostra, olha, os dados e os algoritmos que vão trabalhar esses dados, eles buscam definir aquela pessoa a partir da formação de um grupo e retirar exatamente do que a gente começou o nosso papo, a singularidade de cada indivíduo, né? A parte ficcional do filme é muito boa, né? Que são os atores que estão ali passando por esse momento, porque eles mostram, eles vivem, né? Esse momento de adesão a um grupo e às vezes nem sabendo por quê, né? Uma formação, uma entrada num grupo que tira ali uma formação crítica daquele indivíduo, que tira ali uma possibilidade de discussão com esse indivíduo. E aí é o meu ponto num estudo, né, que eu ainda tenho que melhorar muito da LGPD. Porque eu tenho certeza que privacidade a LGPD vai conseguir atingir. Mas é a intimidade desse indivíduo. E essa singularidade. E o que o constitui enquanto ser humano. Será que dentro da LGPD a gente encontra essas proteções? Dentro dessa minha análise da lei, eu não consigo visualizar efetivamente essa intimidade protegida. E aí eu volto numa fala de uma das lives, e aí, desculpa não lembrar qual delas que foi, mas se eu não me engano foi Tô anotando, tá? Eu tô olhando para baixo porque eu tô anotando. Pode falar. Fantástico. Foi com um contador, não sei, mas pode ser um lapso aqui de memória minha, porque eu, se eu não anoto, eu não lembro, né? Mas que você diz assim, não, Giovana, mas numa das perguntas que eu fiz, mas essa parte aí de abrir um aplicativo e ele te sugerir ofertas e promoções, ela é boa. Será? Essa é a minha grande questão. Você provocou isso, é verdade. Eu provoquei, né? Porque a minha pergunta é exatamente essa. Será que ela é boa? Será que ela é positiva no sentido dessa característica que nós estamos analisando aqui, dessa singularidade do ser humano? Né? E eu realmente não tenho uma resposta se é. Né? Cômoda, eu tenho certeza que ela é Vivian, que a gente não precisa ficar olhando todas as prateleiras do supermercado e analisando tudo. Cômoda, eu tenho certeza. Mas eu não sei se ela te leva a comprar um produto que muitas vezes você nem estaria pensando em comprar, em adquirir. Né? Eu não sei. Diga. Eu acho assim, a gente precisa colocar uma linha do tempo, né? Assim, nessa história toda, né? Talvez, nossa, eu tô com tanto barulho aqui em casa que eu tô com dificuldade de te escutar. Vocês estão escutando o barulho daqui de casa? Não, só você. Tá tranquilo? Então tá bom. Tá. Enfim, às vezes a gente tem que entender um pouco o conceito de marketing. O que o marketing faz, né? O marketing, ele te sugere alguma coisa que você não estava pensando? Porque às vezes a gente coloca sempre a culpa no uso de dados ou no algoritmo, e o que eles fazem verdadeiramente é potencializar alguma coisa que já existia, né? O que é que a gente está enfrentando hoje? Hoje a gente enfrenta um monte de transformações que são possibilitadas pela capacidade de processamento que a gente tem de dados, né? Alguma coisa que a gente nunca experimentou. Então, é muito barato processar tanto dado. Mas esquece o processamento de dados. Esquece o algoritmo, que de verdade endereça uma automação, né? Vamos pensar, assim, no uso da intenção, na intenção mesmo do marketing. Tem outras coisas que são manipulação. Eu queria deixar isso para depois, porque vamos começar por que a gente pode achar que pode ser bacana. Eu, particularmente, acho cômodo, né? Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, eu vou comprar coisas que eu não compraria. Mas, sinceramente, o fato do mercado colocar numa prateleira central determinado produto, colocar perto do caixa determinado produto, ou seja, por isso que eu trouxe o marketing, né? A disposição das prateleiras do supermercado, a como ele anuncia as ofertas, a ordem dos produtos dentro do mercado, tudo isso já faz
com que o indivíduo adquira, compre mais coisa, ou que ele não precisava, ou que ele não se lembrava. E Sim. isso acontece antes do dilema das redes. Sim. Isso acontece desde sempre. Então, eu acho assim, enfim, a gente está aqui no bate-papo, né? Potencializa? É claro que potencializa. Cria? Para mim, não cria. Porque para mim a ideia de marketing já é essa. Por que que numa propaganda o cara aparecia... Hoje em dia não acontece mais. O cara aparecia fumando e você achava que ele era um esportista aventureiro, né? Porque o marketing fazia isso. Até alguém perceber, não, aí já está exagerado, né? Então eu morro de dó das empresas que trabalham com cigarro. Porque, assim, deve ter ficado bem difícil a vida delas sem poder fazer isso, né? Mas outras, você vê um carro, você fica com vontade de comprar o carro, né? Sim, a cor utilizada na divulgação de um produto, como por exemplo a cor vermelha e amarela, já é provado dentro da neurociência, até faltou explicar isso para as pessoas que estão ouvindo, né? Eu faço mestrado na UFMG, dentro da Faculdade de Direito, mas numa linha que busca uma interdisciplinaridade. Mas nós sabemos que o direito por si só, e é essa discussão exatamente o ponto, né, Vivi, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, ele não soluciona os problemas sociais. Então, nós fazemos muito essa busca, né, com todas as neurociências, com a psicologia social, né, com a psicologia como um todo, até não só social, cognitivo, comportamental, com a medicina, com a biologia. Então, dentro dessa ideia do marketing, quando, né, veio essa utilização da neurociência, a aplicação de cores, ela foi baseada em um acionamento cerebral que provocava fome. Né? O McDonald's se vale disso, o Burger King se vale disso, todas as marcas de fast food, Habib's, Bob's e afins, né, estão nessa linha. Agora, a minha grande pergunta é, quando veio o Datamine, e esse, né, para falar um pouquinho melhor disso, essa elaboração algorítmica que o Datamine permite, nós tivemos uma potencialidade de correlações e de aplicações nesse ser humano muito maior do que esse pensamento advindo do próprio ser humano de como criar uma marca, ou como gerir uma prateleira, ou como fazer com que a provocação naquele ser humano o fizesse ter um comportamento. Compreende isso? A minha preocupação grande. Eu só acho que a gente ficou mais eficiente. Eu não estou falando nem que isso é bom ou ruim. Sim. Eu só estou falando que o uso de dados deixou o que já existia mais eficiente. É isso. Vamos falar de uma análise de crédito, né? É o meu mercado, né? Então, assim, antes, um comerciante, ele precisava ligar para um monte de gente, ter referência daquela pessoa. Giovana queria comprar uma televisão a prazo. Então, ele tinha que ligar para um monte de gente, ele tinha que ter referência da Giovana, né? Aí ele consultava se a Giovana tinha uma ação na justiça. Aí ele consultava, porque tudo isso é relevante para quem, né? Giovana, se você for emprestar dinheiro para alguém, você vai emprestar sem pesquisar ou você vai pesquisar a pessoa? Você vai pesquisar, concorda? Né? Sim. Então, tudo isso era feito. O que o processamento de dados fez, né? Inclusive com o uso de dados, porque já havia dado. Então, uma ação já tem lá no site do tribunal a informação de que a pessoa tem uma ação, né? Um registro no SPC, já tem lá o registro no SPC. São informações que já existiam. Agora, o que é possível é deixar isso automatizado. As empresas começaram a perceber assim, olha, eu dou crédito para pessoas que têm mais ou menos esse perfil, porque esse é o meu apetite a risco. Ninguém é obrigado a dar crédito, né? Então, você escolhe qual que é o tipo de pessoa para quem você vai dar crédito. E aí você traça, a empresa traz o perfil daquele consumidor para o qual ela dá crédito. Antes, ela tinha um trabalho, né? Um tempo para ela conseguir fazer Depois que ela criou uma política, ela organizou os pensamentos, né? E aí ela já criou um processo, já melhorou. Porque a mesa de crédito já funcionava de maneira mais organizada. Depois, ela criou um decisor, né? Então, ela contratou lá um decisor para automatizar isso. Enfim, aí a história conta, né? O tanto de automações que existem depois disso. Ou seja, eu tenho mais a impressão que isso gera eficiência
Eu me preocupo mais com quem fica de fora do grupo, sabe? Com os erros da estatística, do que com a aplicação da estatística. Para mim, a aplicação da estatística é uma coisa bacana, entendeu? Não Aí está estamos o falando grande de ponto. marketing aqui. Então, é Não, diferente a aplicação. sim. Aí está o grande ponto, Vivi. Sabe por quê? Esses mecanismos de subordinação ou de criação de perfis, criação de padrões, eles não são visíveis. Eu não consigo identificar como eu consigo identificar em todo aquele panorama que você me deu anteriormente. E aí, o que é o grande ponto, né, que você até trouxe aí na sua fala? Quando eu tenho mecanismos de subordinação não visíveis, não identificáveis, que me dão uma ideia de autogovernança dos meus comportamentos, mas que na verdade são todos influenciados, eu fragmento aquele ser humano. E aí eu causo o quê? Exatamente o que você trouxe: exclusões. Exclusões sem ser justificadas. Porque como que eu justifico aquilo que eu desconheço? Aquilo que me é invisível? Né? E isso é utilizado o tempo todo. Né? Por exemplo, na formação de ideologias. Não quero entrar nesse assunto, não é um dos pontos, mas só para a gente falar. Mas já vou entrar. Essa é a minha linha mas vai ser urbana. só para Não quero exemplificar. entrar, mas já vou entrar. Só para exemplificar. Isso aconteceu, por exemplo, nas ideologias políticas que nós vivemos em todo o mundo. Esquece Brasil. Né? Um ponto não é Brasil. Nós tivemos na Rússia, nós tivemos no Brexit, nós tivemos no Donald Trump nos Estados Unidos e nós tivemos no Jair Bolsonaro no Brasil. Através de o quê? Mecanismo de subordinação que eu não consegui identificar e que trazia padrões de comportamento e que fazia o quê? Nessa monitoração desses registros, eu não deixo você conhecer aquilo que você não concorda. Isso que nós estamos fazendo aqui é impossível. Não, é impossível nesse mecanismo de subordinação, porque eu sei, você sabe, que nós temos pontos de divergência gigantes sobre essas análises exatamente pelos nossos vieses de atuação, né? Dentro do nosso trabalho. E a gente consegue discutir esses pontos sem travar uma briga de não aceitação, porque eu consigo conhecer dos seus pontos. Então, olha como que esses mecanismos de subordinação não visíveis, até o nosso conhecimento ou a nossa inteligência, e isso a Shoshana Zuboff não falou no filme, eu fiquei esperando ela falar, né? Porque ela tem um livro que ela trabalha só sobre isso, As Agências do Capitalismo, que é um dos pontos que eu quero guardar aí para o nosso final, né? Até para citar, estou esperando os alunos ainda estão em aula, alguns vão entrar já nos intervalos aí, eu quero falar sobre até uma professora, eu conheço, que eles gostam muito lá da faculdade, que faz uma análise sobre isso. Mas esse é um dos pontos que a Shoshana ela mais se apega, né? Nessas criações aí que o capitalismo faz de ideologias e de padrões de desconhecidos, né? Não me deixar conhecer a temática, a vivência, o pensamento, o comportamento do outro, né? E aí, para mim, é a maior prova, né, de promoção de exclusão entre as pessoas. E aí é outro ponto também que a LGPD não me sana e não me convence, né, nem na sua atuação, de que ela vai diminuir esses pontos de exclusão. E aí eu penso Brasil, porque nós temos um problema no Brasil de desigualdade enorme, né? E nós temos um problema no Brasil onde a exclusão já é real, ela já é posta. Será que esses mecanismos nos separariam mais? Tá, então vamos separar os assuntos. Eu gostei dessa pegada aí, já tem comentário aqui para a gente falar, né? Vamos separar. Uma coisa, então, foi a gente falou primeiro sobre o uso de dados, separando as pessoas em grupos, né? Então, isso é um fato. E isso pode ser usado para várias coisas. É igual avião. O avião pode ser usado para várias coisas. Foi usado para guerra, né? Então, o problema é a tecnologia ou o problema é a finalidade que se faz a tecnologia, né? A minha ponderação, enfim, a Giovana tem as dela. A minha ponderação é que a tecnologia é uma coisa boa. A gente tem que saber para que ela vai ser usada. Particularmente, para mim, receber uma mensagem no celular falando sobre um produto em promoção, ou ir no mercado e ter lá uma prateleira com um produto, entendeu? E eu sei, e tem as cores. E a gente também usa cores, não é verdade? Você usa, eu uso, todo mundo usa. A gente faz isso para chamar a atenção de aluno na sala,
E são gatilhos mentais. E a gente vai o tempo inteiro, né, disparando gatilhos mentais. Então, isso é uma coisa que é usada, para mim, não é um problema. Até aqui, não. Ok, eu consigo passar pelo marketing confortável, vamos dizer assim, tá? Mas eu tenho um problema com algoritmos que podem deixar a margem de erro dos algoritmos. Porque os algoritmos eles são desenvolvidos a partir de um conceito científico, que é o da estatística. Então, ninguém simplesmente tira um algoritmo do nada, né? E o vai ser quebrado, né? Então, você não precisa falar exatamente... Gente, sou eu que estou falhando aqui ou é? Não, Eu tá acho tudo que bem? você deu uma falhada aí. Eu dei uma falhada aqui? Então, Deu. vamos lá. Onde que vocês pararam aí? Onde que eu... Os meus problemas são com os algoritmos e aí falhou. Ótimo. Então, os algoritmos, né? Porque o algoritmo ele é criado a partir de um conceito científico, que é o conceito da estatística. Ou seja, não vejo um problema da gente criar um algoritmo. Para mim, isso gera uma eficiência, né? Mas como é estatística, sempre tem margem de erro. Estatística, né? Tudo na vida tem algum risco que você tem que assumir, tem uma margem de erro. E aí, o que a LGPD traz para resolver esse problema, né? Primeiro, o titular de dados, ele tem o direito de saber quais são os principais dados usados sobre ele dentro daquela decisão automatizada, que é uma decisão tomada por um algoritmo, né? Ele tem direito de saber. Ele vai saber a fórmula de jeito nenhum. Ninguém vai dar a fórmula e a LGPD nem poderia exigir isso de ninguém, porque imagina que então você acaba com negócios quando você quebra segredos empresariais. Mas ele tem o direito de conhecer, ele tem o direito de atualizar esses dados, né? Ele pode buscar essa alternativa se ele quiser. E ele tem o direito de ter essa decisão revisada, né? Esse é um ponto. Agora, tem um ponto que me incomoda muito, e aí eu queria pensar assim, o que a gente, como sociedade, pode fazer? Que é o ponto da manipulação, né? E eu sei que para a Giovana, a manipulação política e a manipulação do marketing talvez não faça tanta diferença. Para mim, faz demais. Porque o marketing, eu sei que eu sou uma pessoa esclarecida, por isso a gente tem que, eu falo sempre que proteção de dados exige educação. A gente tem, né, as lives estão aqui gravadas, a gente precisa de mais iniciativas que deem educação para as pessoas. Porque elas precisam ter condição de saber exatamente como seus dados são usados, né? Então, do ponto de vista de marketing, eu não me incomodo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho o direito de ir lá e falar assim, olha, eu não quero mais receber a oferta sua. Eu tenho o direito de não usar o aplicativo, eu tenho o direito de não usar o Facebook, isso não me incomoda. Mas a coisa política me incomoda, porque aí não é o tratamento, é a finalidade. Para mim, deixou de ser uma finalidade legítima, sabe, Giovana? Começou a ser perigosa, começou a ser quase do mal. E o Guilherme colocou um ponto aqui que é super interessante. O Bolsonaro usou, e os outros? Será que não usaram também? Né? Então, às vezes, a gente pinta um candidato, né, lá fora, sabe? Porque estourou na mão desse. E os outros? Será que não usaram também? E a gente não pode ser inocente. Por isso que eu dei exemplo de Mundo 4, tem né? usado. Talvez. Isso, por isso que eu já trouxe 4 exemplos. Direita, esquerda, sabe? Verde, vermelho, amarelo, roxo, tanto faz. Todo mundo usa. E isso é um problema. Porque isso te sugere comportamentos. De repente, quando eu comecei a olhar as minhas redes sociais, eu falava assim, nossa, todo mundo igual eu. É claro que não está todo mundo igual a você, né? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a interagir com as pessoas que eu sei que pensam diferente, sabe? São pessoas queridas, eu faço todo dia, amadas. E eu falei, eu vou confundir esse algoritmo, eu vou começar a dar beijo, sabe? Falar. Por quê? Primeiro que não é nenhum sacrifício, que eu amo mesmo, entendeu? Curtir uma Segundo, publicação que você não curtiria. Você vai curtir para interagir. Fala de outras coisas, sei lá, entendeu? Mas assim, a gente tem que dar um jeito. Se a gente quer ficar dentro da rede, a gente tem que dar um jeito de
conseguir conviver com as pessoas lá dentro, né? E não te encaminharem para uma sala fechada que você só vai conviver com determinado tipo de pessoas, né? Isso. Isso tem até um nome, né, da sociologia. O Goffman, o Erving Goffman, né, chama isso da sociologia de instituições totais, que são aquelas instituições que você entra e sai modelados na sua forma de dever ser. Né? Ele sempre vai trabalhar isso. Mas só voltando num ponto que você disse, que até um dos pontos da minha proposta de tese no doutorado é exatamente a discussão sobre esse design dessas tecnologias. Né? Como que esse design dessas tecnologias vão se fazer? Por quê? Porque todo dispositivo tecnológico, independente se ele é autônomo, se ele é inteligente, se ele é uma forma de machine learning, não importa qual é o dispositivo tecnológico, ele precisa de um design inicial. Ele precisa de um design inicial. Se ele vai atingir singularidade ou não vai, não é discussão aqui, né? Singularidade no sentido que a gente diz da própria inteligência daquele dispositivo, esse não é o ponto, mas ele tem um design inicial. E esse design inicial, quem são os portadores de intenções, visões de mundo, expectativas que podem ser inseridas nesse design inicial? Aí que está o grande ponto para mim. Né? Por quê? Porque se eu tenho perfis que já têm um comportamentalismo digital, para usar uma palavra também de uma contemporânea da Xoxana, que é a Antoniette Rouvois, também uma psicóloga fantástica, né, que faz uma análise sobre esses dados. Se eu já tenho dentro desse design esse comportamentalismo, eu não vou conseguir alterar. Né? E aí a gente efetivamente vai ter isso aí, essa ideia, né, trazida de todas as ações possíveis naquele perfil são compatíveis com os comportamentos daquele perfil. E aí a gente perde, né, absolutamente todo poder de crítica, todo poder de pensamento, todo poder de agir de forma efetivamente livre, porque nós estamos sendo governados por algo que nós não conseguimos dizer o que é, mas que ele existe, né, dentro desse governo, sim. E aí é o ponto central, né, do meu trabalho, que é a ideia da governamentalidade algorítmica, que nós estamos caindo, que não importa também qual nação que eu esteja falando, inclusive Estados Unidos é uma das piores nesse sentido, né? Porque que é a governamentalidade? Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em Michel Foucault, a governamentalidade é direcionamento de comportamentos, né? Previsibilidade de comportamentos, foco dentro da ação que o indivíduo vai ter. Então, a partir do momento que eu tenho esse direcionamento dos comportamentos advindo dos algoritmos, e de algoritmos que tiveram seu design inicial com uma intenção que vamos parar de ser aqui iludidos, né, pelo pessoal lá do filme, do filme Dilema das Redes, que são comportamentos que pensam a partir de um capitalismo que está enraizado no nosso mundo, ou a partir de uma visão de lucro, que pensam em se apropriar do interesse público e ter com esse interesse público um produto de interesse privado, que a base dela é o lucro, não há como se pensar nessa liberdade. Por isso que eu não vejo essa diferença, porque para mim todos eles têm o mesmo ponto, né? Não há como se pensar nessa liberdade de comportamento das pessoas. Né? E este ponto do capitalismo, para mim, Vivian, é um dos pontos que o filme peca em não escancarar. Né? Me chateou, inclusive. Eu não queria ver o filme de novo, não. Sabe? Porque as pessoas que lá estão falando, os pesquisadores, e não os CEOs das empresas, né? São pesquisadores que têm uma referência muito grande nesse estudo. Né? A Shoshana Zuboff, o estudo dela chama... Gente, sumiu aqui da minha cabeça agora, mas né, dentro do capitalismo de dados, né, do capitalismo algorítmico. O Jonathan Reich da mesma forma, né? Então eu esperava que eles fossem escancarar isso. Infelizmente, nós temos que parar de fingir que está tudo certo na montagem
né, desse design tecnológico. Eu não acho a tecnologia ruim, tá? Por mais que eu seja uma péssima pessoa de tecnologia. Hoje, para montar nossa estrutura aqui, eu precisei de auxílio, porque eu falei, isso não vai dar certo, não vai funcionar, né? Não sei operar essas questões da tecnologia. Não tenho Facebook, tenho Instagram por uma questão, né, profissional. Não obstante, estamos utilizando isso para agora. Mas o grande ponto para mim é este: a nossa estrutura capitalista de mundo, né? Se a gente for falar do Ocidente, é para todo mundo, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, é um pensamento a partir do lucro, é uma intenção a partir do lucro, que né? eu acho maravilhosa, que eu acho maravilhosa. Você não. Olha que coisa interessante, né? Eu acho super maravilhoso, você não. Mas vamos entender uma coisa. Você acha que num ambiente socialista não existe manipulação? De maneira alguma. Você acha E eu não acho. E eu não acho que só existe capitalismo e socialismo. E é o grande ponto, tá vendo? Não, mas ainda lá, hein, Giovana? Senão a gente vai escapar da nossa discussão de hoje. Vamos nós não vamos entrar nisso. Mas eu acho que todos os dois têm. Esse é um problema. É claro que Facebook, ele precisa ganhar dinheiro. O Google precisa ganhar dinheiro, é óbvio. Ninguém vai colocar essa montanha de dinheiro nessas empresas que geram tanta conveniência se não for para ter um retorno, né? Então, o lucro como o primeiro objetivo, para mim não é um pecado, né? Pelo contrário, eu acho que ele é bem positivo. Eu gosto bem de comprar meu vinho, entendeu? Então, acho que seu trabalho tem que ter lucro e tal. Mas o ponto é, será que isso é uma exclusividade do capitalismo? Eu acho que não. Eu acho que o capitalismo é mais cruel com essa ideia do próprio ser humano, do próprio indivíduo. Mas também não estou defendendo o socialismo, para deixar bem claro isso, né? Porque nesse momento de dados é importante, porque vai que eles captaram só essa mensagem e daqui a pouco vai aparecer várias propagandas. Né? Isso, exatamente. Né? Mas a gente tem, inclusive, você bem sabe disso, mas acho que não tem problema nenhum de trazer essa informação para a live. Eu não tenho uma crença dentro do Estado nas bases que a gente tem hoje de soberania, de definição de território, de povo e afins. Né? Mas, com certeza, os dispositivos que o capitalismo tem de processos de dessubjetivação, de processos de subordinação para com os sujeitos, consegue suspender a própria ideia de sujeito que nós temos. Né? Então, outra provocação. E nos lugares em que você não tem acesso à internet, em que você não consegue se comunicar, que não são capitalistas, né? Então, a gente está falando de outra ideologia. Nesses lugares onde os indivíduos não conseguem sair do seu país, não conseguem se comunicar com outras crenças, eles não conseguem ter acesso à informação, eles não conseguem comunicar o que está acontecendo dentro dos seus países, será que esse conceito de indivíduo está sendo respeitado? Também não. Eu tenho certeza que você vai falar que não. Não é possível que você vai falar que sim, Gi. Não acredito. Não acredito que você vai falar que sim. Não pode escolher nem quantos filhos ela vai ter, entendeu? E ela é respeitada? Não pode ser. Sim, não. Não estou dizendo que nós temos também esse respeitar. Mas, por exemplo, gostaria muito que uma colega tivesse aí, mas acho que ela não entrou hoje, não, que ela estava com a nossa prova oral. Já tem que ir se encaminhando já para... a nossa prova oral, ela foi marcada lá no processo do doutorado, então todo mundo entrou em pânico hoje, né? Saiu hoje as datas, então normal, né? Mas nós temos, por exemplo, modelos de cidade que não estão, não vou nem falar de cidade, de sociedade, né? Porque não é cidade, de sociedade, que não estão escritas enquanto baseadas no capitalismo, no socialismo ou afins, e que também não estão avessas à comunicação e à entrada de dados e de conhecimento do outro, e que respeitam a ideia da individualidade de cada ser humano, que é, por exemplo, o que acontece hoje no Kurdistão. Né? Fica uma dica aí para o Kurdistão. Não é um país, não é um país. Não é um país. Eles não têm bases como a gente tem de concepção de Estado. Daí já está o primeiro ponto. Eles não têm liderança, um líder votado ou escolhido, ou seja lá como for, ou imposto.
não existe, né? Então a Gente, eu gente não consigo viver num lugar assim. Gente, o que vocês estão achando da live de hoje? Fala a verdade. Não ia ser muito louca? Não ia ser muito louca? Muito bom, Gi, muito bom. Segura aí, vai, continua. Mas é porque por que que eu tenho tanta preocupação com o capitalismo e por que que ele me assusta na forma como ele está se desenvolvendo, tão atroz. Né? Também estou dizendo que a gente não possa ter aí bases de pensamento monetizadas e afins também não, tá? Eu não tenho uma opinião pronta para te dizer agora e por isso estou estudando e vou entrar mais ainda nesse estudo, né? Para esta análise. Mas por que que o capitalismo me assusta tanto? Porque o objetivo, né, do próprio capital é que nós criemos pessoas dóceis, né? Pessoas amorfas, vamos dizer assim. Isso é, inclusive, uma expressão que, para quem tem aula aí de filosofia lá na faculdade, né? A gente discute isso bastante. E aí que é o meu grande ponto. Porque esse tipo de ação que a gente tem do capitalismo acaba minando o seu próprio eu. E eu fui tão além, Vívia, das próprias pesquisadoras que a gente falou aqui do filme, do Dilema das Redes, estou me achando tão, assim, demais por demais, estou na hora de dar um passo para trás, né? Que eu mandei um e-mail e discuti com uma das pesquisadoras lá, dizendo para ela vira e fala assim, dentro até do próprio filme, que a gente tem uma rarefação das subjetividades, quer dizer, uma diminuição, uma quebra. Eu falei para ela assim, não, vamos parar de diminuir a palavra. Né? A gente tem uma retirada do eu do indivíduo. A maioria das pessoas, se você for pensar que são efetivamente levadas por essa subordinação, eu não estou colocando aqui quem tem essas potencialidades de crítica, elas têm uma negação do próprio eu. Porque tem momentos, inclusive, que elas caem naquilo que a psicologia, queria que a Paty tivesse que falar com a gente sobre isso, que a psicologia vai chamar de dissonância cognitiva, porque ela não consegue mais explicar o porquê que ela tem aquele tipo de comportamento. Ela chega no momento que ela não tem. Agora ou isso acontece desde sempre? Eu vou falar, eu participo de um grupo que eu atendo mulheres em crise em relação à maternidade. Não tem nada a ver com LGPD, nada a ver com trabalho, né? É uma outra atividade paralela. E o que eu vejo? Eu vejo que dependendo de onde a pessoa veio, a cultura dela é tão enraizada, né? Nós temos no Brasil locais onde coisas que para mim e para você seriam tão absurdas e para essas outras pessoas são tão aceitáveis, são tão comuns, né? Na verdade, são até corretas, sabe? E a gente... E a pessoa convive com isso, né? Ela não consegue nem pensar em alguma coisa diferente. Por isso que eu falo, a tecnologia potencializa. Mas isso que você falou, que eu nem sei repetir o nome, isso sempre existiu. Será que vai deixar de existir? E isso existe na cultura capitalista e existe em culturas que não são capitalistas. Você colocou aí uma cultura específica que não se encaixa em nenhum modelo. Quando você coloca capitalismo, parece que o capitalismo é o problema. Não. Outras ideologias trazem esse mesmo problema, né? E impostas, às vezes, por um grupo de pessoas, enfim, né? Então, isso acontece de uma maneira geral, em várias culturas. Mas será que isso já não acontecia antes? Por isso que eu me preocupo muito com a questão política, sabe? Me preocupo demais com a questão política. Porque eu vejo que é um negócio muito do mal, essa manipulação. Mas, para mim, o problema está muito mais na finalidade do que na tecnologia em si. Você entendeu? Sim. Mas que quem atua hoje, né? Eu gostei muito, por exemplo, de uma das questões da LGPD, que a gente já tinha, né, na União Europeia, na verdade, foi só uma aplicação dentro da lei brasileira, que é a denominação de cada um que cumpre a sua função. Né? Isso a lei trouxe, nós temos lá, não é isso, Vivi? Até me corrija se eu estiver falando errado, mas nós temos lá, por exemplo, quem é o controlador, quem é o programador. Foi meu post de hoje. Você falou sobre isso hoje?
Eu não Depois... consegui terminar. Eu vou editar para poder explicar cada figura, mas o post de hoje é sobre isso, as figuras desse jogo, né? Isso foi sensacional. Agora, o meu ponto sempre é, no momento que eu atingo o indivíduo exatamente nessas minhas preocupações dos seus circuitos de emoção, das suas individualidades, da formação do seu próprio eu, né? E com as crianças que você falou ontem com a Paty, isso mais me provocou ainda esse pensamento. A quem eu vou responsabilizar por esse design se eu não conheço o design? Eu entendo, Vivian, que numa ideia de mercado, e aí eu fiz aula de inteligência de AI, né, dentro do direito, com o professor Leonardo Parentoni, há 2 anos atrás, conectados a um grupo lá de Harvard, que estava estudando esse mesmo pensamento, e eu entendo que para eles a maior preocupação é: eu não posso abrir o meu design, porque se eu abrir o meu design, eu perdi o meu produto. Falei, ok. Mas aí, qual é a forma de responsabilização desse sujeito que minou o próprio eu de alguém? A gente fica sem resposta. Eu Não vou tem resposta para responsabilizar objetivamente? Dizer, olha, se você causou um dano, você vai ser responsabilizado, independente. Como que você comprova o dano se você não sabe o que está no design? Você não Exatamente. consegue nem comprovar o nexo de causalidade. Olha eu. Gente, essa é uma LGPD sem juridiquês. Hoje tá rolando um juridiquês porque o assunto é um assunto meio difícil. Amanhã a gente volta para nossa programação normal. Não, mas eu estou tentando não usar. Nexo de causalidade é causa e efeito. Uma coisa Isso. que você faz gera um efeito. Isso é nexo de causalidade, Isso. ok? É o que ligação ao resultado. Vamos lá. Assim fica mais fácil, acabou o juridiquês, tá vendo? Mas a questão é essa. A partir do momento que eu tenho esses padrões de comportamento monitorados, registrados, utilizados pelas empresas, que causam interferência social, né, que causam exclusão, segregação, potencializam as diferenças, né? Ou às vezes até acabam com as diferenças entre os grupos. Como que eu vou responsabilizar essa pessoa? Se eu não conheço o design. Se ele não pode abrir. Você não tem mecanismos. E a União Europeia ainda não resolveu isso também, né? E a União Europeia... isso não fica resolvido porque isso está num ponto que é básico, né? Que eu queria trazer, que é o ponto da ética. Gente, a gente está com um problema. Olha, tem gente chegando até agora. Como as redes sociais ganham dinheiro? As redes sociais ganham dinheiro porque elas vendem anúncios, né? Então, você compra um anúncio no Facebook, por exemplo, entendeu? E aí, as redes sociais, você vai falar, olha, eu quero atingir todos os contadores com esse anúncio. A rede social vai te cobrar para mostrar o seu post anunciado. Aparece lá que é um post anunciado, então a pessoa que está acessando sabe que você pagou por aquilo, né? E aí as redes sociais vendem isso para os anunciantes. Então é assim que eles ganham dinheiro, né? Dentro da própria rede. Não é que eles ficam vendendo dados aí no mercado escondido, dentro da própria rede, e esse é o problema porque gera essa manipulação. Gigi, a gente precisa caminhar para o final agora, senão eu não consigo salvar essa nossa live que foi despertou tantas coisas. Queria que você fosse aí já para sua conclusão. E, gente, a Giovana, eu vou marcar, ela tá marcada, claro, no post, né? Troquem ideia com ela, porque ela é uma pessoa incansável e voraz nesse assunto. Vocês vão adorar bater esse papo com ela, entendeu? Bom, Vivian, na verdade, assim, eu acho que a gente, né, como eu disse, a gente sai daqui com diversas perguntas bem interessantes sobre esses pontos. Eu ainda tenho, né? Eu acho que muitas das coisas que eu ainda penso sobre a tecnologia, sobre as informações como um todo, só me causam mais vontade de estudar isso e entender, né, o porquê que nós estamos tendo essa repercussão toda dentro do mundo. Esquece, né? A gente tem que parar de pensar também só no Brasil, assim, a gente tem que conseguir ver. Mas eu queria terminar, na verdade, mais trazendo uma provocação de leitura para todas as pessoas, uma leitura bem democrática, né? Que é uma leitura em português, porque eu já apresentei um livro que não está aí dentro de uma ideia democrática de leitura, né? Meu primo está aí fazendo palhaçada no chat, mas quero terminar aqui trazendo uma leitura que é de um livro que me fez começar a pensar dentro do direito
às tecnologias e às informações como um todo, que é um livro que chama A Sociedade da Informação em Questão. O direito, o poder e o sujeito na contemporaneidade. É um livro de fácil acesso. Estou mostrando, que aí fica registrado. Coloca no comentário, Gigi. Eu vou salvar a live e aí você Isso. coloca lá a indicação no comentário depois. Vou colocar porque ele é o que provoca, sabe, esses pensamentos. E ele foi organizado pelo professor Marco Antônio. O professor Marco Antônio é um professor da UFMG, né, que hoje está numa linha de tecnologia e de direito, falando sobre essas tecnociências. E uma questão que ele traz é muito importante. Fala, ele é um Foucaultiano nascido, né, praticamente, aí, junto na ideia de Foucault. E ele diz que essas relações de poder que o Foucault traz nessas práticas de governo que a gente vê, né, ela tem por objetivo imediato que se realize um jogo entre a liberdade e a ação. E aí está o grande ponto de como que essa relação de poder vai atuar. Né? Dentro desse jogo, se a gente busca estimular muito a ideia de liberdade, a gente acaba, na verdade, por condicionar mais ainda a ação daquela pessoa, pensando, né, ser um sujeito autogovernável, livre das suas escolhas. Então, às vezes, a gente tem que pensar, né? E aí não é preciso ficarem doidos e habitolados, não, mas eu faço isso no meu dia a dia, né? Será que eu estou escolhendo por mim mesmo? Sempre que eu faço uma escolha, eu fico alguns momentos pensando sobre essa ideia. Será que eu efetivamente que escolhi ou foi um padrão de comportamento de uma sociedade controlada através de uma construção preditória que fez com que essa escolha chegasse até a minha pessoa? Todos os dias, né? Quando eu vou comprar um objeto, a quando eu vou realizar uma ação, eu penso sobre isso. E é interessante, porque eu acho que aí está o primeiro ponto para a gente mudar. Porque aquela proposta do Lanier do filme, aí eu vou contar para vocês, porque eu não gosto muito do Lanier, não. Aquela proposta do Lanier do filme de vamos sair das redes sociais, isso não resolve nada, não. Não vai resolver, né? Todo mundo sair das redes sociais, do Lanier é um. O Lanier é aquele do algodão. E quem quer sair das redes sociais? Exatamente. Acho que foi uma evolução. E para que uma evolução? Mas, será que a gente não está precisando de pensar novas bases sobre os nossos próprios comportamentos? Tá aí. Termino com uma pergunta que eu acho que é a melhor de todas. E te agradecendo muito, né, Vivian? Obrigada. Ah, imagina, Gigi. Olha, gente, foi um prazer, né? Eu e a Giovana, a gente começa a conversar e o assunto não acaba, porque foi o que ela falou mesmo, né? A gente tem pontos diferentes. O Guilherme até falou que tinha que trazer alguém para fazer uma mediação. Mas é isso o que a gente precisa ter nas redes. É um exemplo disso aqui, né? Então, da gente se questionar com respeito, da gente entender o ponto do outro, da gente calçar o sapato do outro mesmo, né? E se colocar no lugar do outro para entender exatamente um universo que não é o nosso, né? Ou ver a mesma situação a partir de uma perspectiva diferente. Falta isso no mundo e a gente não pode deixar de ter. O Instagram começou a me mostrar aqui a minha contagem regressiva, então eu vou encurtar, porque senão eu não consigo salvar a live. Eu quero agradecer demais a todos vocês. Eu acho que a gente sai aqui com algumas perguntas. A gente entendeu que a automação tem consequências, a gente entendeu que o uso de dados tem consequências, a gente entendeu que a manipulação acontece em qualquer ambiente. E a pergunta é, o que a gente pode fazer para cuidar disso ou para ser diferente? Então, a Giovana vai deixar lá a indicação do livro dela, né? E eu te sugiro ser mais crítico com as coisas que você vê nas redes. Não é todo mundo igual a você, tem muita gente diferente. Procure conhecer quem é diferente, né? E entender que a gente é um grupo de pessoas, graças a Deus, que se complementa, né? Ó, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre oportunidades que a LGPD traz, oportunidades profissionais. E eu espero você aqui, com certeza. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vivian.